Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Torcida do Flamengo faz campanha e pede John Arias no Mengão. Jogador quer deixar o Fluminense após as boas atuações na Copa América. Ele que venceu ontem com a sua seleção colombiana, venceu o Uruguai. Nós vamos falar aqui também sobre as situações de Claudinho, muito próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo. Tem clube se borrando no Rio de Janeiro, hein? Tem cláusula de 100 milhões de proteção ao Flamengo. Por que será? Quem acompanha o Flamília da Nação já sabia disso há alguns anos atrás, né? Tá se borrando. Não fica, não. Estamos em outra. Bom, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você que está aí do outro lado para que, olha, mete o dedo no like. Agora, rapidinho, dedo no like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, daqui a pouquinho o Flamengo vai a campo para encarar o Fortaleza num jogo duríssimo. Duríssimo. Fortaleza vem fazendo uma boa campanha no campeonato. Na verdade, uma campanha de oscilação, mas a equipe melhorou nas últimas rodadas e é um time duro de ser batido. O treinador está lá há muitos anos, conhece muito bem os jogadores, mas assim, o principal adversário do Flamengo, sem nenhuma soberba, é o próprio Flamengo. São os desfalques que o Flamengo tem. O Flamengo tem muitos desfalques, o Flamengo praticamente não tem peça de reposição no banco de reservas, jogadores desgastados, com uma sequência enorme de jogos sem serem substituídos e alguns jogadores tendo que ser improvisados em determinadas posições. É claro que o Flamengo já venceu outras partidas assim, mas as vitórias do Flamengo, tirando aquela contra o Atlético, que foi com uma supremacia enorme, elas foram construídas assim, no último minuto, foi com muita vontade e determinação, e o Flamengo terá que entrar em campo hoje como o jogo da vida, cara. Para mim é o último jogo em que vai definir se o Flamengo vai ganhar esse brasileiro ou não. Se o Flamengo vencer esse jogo de hoje, o Flamengo tem grandes chances de ser o campeão brasileiro, mas enorme, para mim se torna o favorito, favoritíssimo ao título, porque vai entregar para a cavalaria, para os medalhões, o time líder do campeonato, estando na liderança do campeonato. Hoje, por exemplo, o técnico Tite finalmente, uma alma, iluminou o técnico Tite e ele vai colocar Matheus Gonçalves para jogar no time do Flamengo titular. Olha, Tite, por que tu não fez isso antes? É claro que nós vamos ter que ter paciência, porque o Matheus Gonçalves é um jogador que não joga há muito tempo, ele vem jogando na base algumas vezes e não aguenta jogar o jogo inteiro. Ele é substituído, inclusive, no sub-20, porque é um jogador frágil fisicamente, então ele se cansa muito facilmente. E aquele papel, por isso até que o Tite não o escala, aquele papel que é do jogador de canto, principalmente o do lado esquerdo, é um papel tático importantíssimo na equipe do Tite. Ele, além de ele chegar à frente e fazer uma de atacante, ele fecha o meio, formando uma linha de 4, com 2 jogadores jogando na frente, geralmente o Pedro e o Luiz Araújo. Talvez ele até altere isso hoje, ele deixe o Matheus Gonçalves mais avançado e quem faça esse papel para fechar a linha de 4 seja o Luiz Araújo. Mas para ele poder fazer isso, ele teria que mudar o Gerson de posição. Então, assim, eu quero ver
como vai estar desenhado o Flamengo taticamente dentro de campo numa partida que realmente é duríssima pelos desfalques. Outra coisa é que o Matheus Gonçalves é um jogador que não costuma atuar pelo lado esquerdo, né? Ele não é atacante pelo lado esquerdo, muito pelo contrário. Ele sempre jogou na base pela meio campo pelo lado direito, ou como atacante pelo lado direito. Aí eu sei que vocês vão lembrar e vão dizer, mas aquele gol contra o Botafogo que ele fez e foi driblando, foi pela esquerda. Gente, foi, mas aquilo é raro, né? Não é uma situação em que o jogador esteja acostumado, ele não joga por ali e vai quebrar um galho hoje e tomara que faça uma grande partida, porque está sendo jogado aos leões. Aliás, nós temos informações que pode ser a última partida de Matheus Gonçalves com a camisa do Flamengo, hein? Matheus Gonçalves tem uma proposta que deve ser apresentada, segundo o empresário dele garantiu a nós, tem uma proposta que deve ser apresentada ao Flamengo na próxima semana. Ou seja, semana que vem será uma semana de contratações e de vendas. Para quem acompanha o Flamengo da Nação sabe, o Flamengo deve vender Wesley, deve vender Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, todos esses jogadores devem ser negociados nesta janela de transferência. A gente já fala isso há bastante tempo e as coisas começam a encaminhar para aquilo que a gente já falava há algum tempo atrás. O Flamengo vai a campo hoje com o goleiro Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley, que tem melhorado bastante a sua performance, isso é muito legal. Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, meio campo formado com Eric Pulgar, Alan, Gerson e Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. Então, esse é o time no qual o Flamengo vai para cima para poder vencer o Fortaleza. Não podemos negociar empate de novo. O Flamengo perdeu 2 pontos importantes contra o Cuiabá e hoje é para vencer. É vencer ou vencer. Não há outra alternativa, mesmo estando o Flamengo com o time todo desfalcado. Bom, Vasco anuncia a contratação do rubro-negro Coutinho. E aí, rapaz, você fala assim, do rubro-negro Coutinho? Quem acompanha o Flamengo da Nação sabe disso há muitos anos que a gente vem dizendo isso aqui, né? E aí o Vasco, curiosamente, coloca uma cláusula no contrato. Saída para o Flamengo teria que pagar 100 milhões de reais, é uma cláusula de proteção, caso o Flamengo se interesse pelo jogador. Na verdade, eles estão se borrando de medo do jogador performar e o Flamengo chegar lá e tomar o jogador, porque, na verdade, gente, o Coutinho está indo para o Vasco pela idolatria que a torcida tem por ele, uma série de outras questões, mas os vascaínos sabem, pessoas internas dentro do Vasco, desculpa a redundância, né? Pessoas internas, claro que é dentro, mas pessoas de dentro do Vasco sabem que o Coutinho é um jogador que sempre sonhou em jogar no Flamengo, que tinha o Flamengo na infância como clube do coração. E por ele passar a infância inteira no Vasco, claro que você desenvolve um carinho também pelo clube, a idolatria do torcedor, e o Flamengo simplesmente não se interessou pelo jogador, e houve o acerto com o Vasco, até porque o Flamengo prefere o Claudinho, que é um jogador muito mais jovem e não teve nenhum interesse dessa vez no Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que está chegando ao Vasco e o Vasco com medinho do Flamengo metendo uma cláusula de 100 milhões. Falando também sobre Claudinho. Claudinho, no dia de hoje, nenhuma novidade. A novidade que temos é vinda lá da Rússia, né, da própria Rússia, dizendo um site de que o Zenit pediu prioridade de compra em relação ao jogador Lohan, e isso, prioridade na compra, o Flamengo dá sem problema nenhum. Até porque, o que é prioridade na compra? No momento que um clube fizer a proposta pelo jogador, vamos supor, Real Madrid quer pagar 30 milhões no Lohan, o Flamengo tem que chegar, é obrigação do Flamengo chegar no Zenit e falar, olha só, Real Madrid propôs 30 milhões, vocês cobrem a oferta? Cobrimos, eu pago 35. Aí, meu amigo, vai ter que negociar com o atleta. Se o atleta disser não quero ir, o Flamengo fez a sua, né? A sua, podemos dizer assim, o seu papel, que é dar a prioridade para o clube russo.
Então, isso aí não tem problema nenhum. Eles querem colocar alguns detalhes para dar satisfação para o torcedor e tal, mas o Lohan, obviamente, que não vai ser envolvido nessa transação em relação ao Claudinho, que deve ser anunciado como jogador do Flamengo a qualquer momento. Lembrando que o Flamengo já acertou salários com o jogador, tempo de contrato, já acertou valor a ser pago para o Zenit, entre 17,5 e 18 milhões de euros, tempo de parcelamento. Era um ajuste que ainda estava sendo feito, mas o Flamengo deve ceder e pagar em 3 parcelas, como o clube russo quer. Agora, o tema do vídeo principal é: torcida do Flamengo faz campanha por John Arias, que quer deixar o Fluminense. É impressionante, as redes sociais ontem, logo após o jogo, a vitória da Colômbia e a grande performance do John Arias, né, nessa competição, pedindo o jogador no Flamengo e tal. E claro que o nosso papel, depois disso acontecer, é perguntar aos dirigentes do Flamengo se existe alguma possibilidade e tal, se o Flamengo tem interesse no John Arias. E a resposta que obtivemos é a seguinte: interesse zero, não existe a menor possibilidade, embora a torcida tenha feito campanha. Perguntamos, inclusive, ao empresário, e realmente John Arias quer deixar o Fluminense, ele não deve permanecer. Existe um acordo, inclusive, com o John Arias e com o André, que os jogadores seriam transferidos nessa janela, mas o jogador quer ir para a Europa. Deve se transferir para o velho continente, vai jogar na Europa e não sendo transferido para o Flamengo. Até porque o Fluminense não negociaria o jogador com o Flamengo, que seria somente pelo pagamento da multa. E um dirigente do Flamengo falou: olha, nem fala sobre isso, porque nem cogita essa situação como uma possibilidade, porque ela não existe. O Flamengo trabalha com outros nomes e nomes já divulgados, como é o caso do Claudinho. O Flamengo trabalha com a questão do Marcos Antônio, o próprio Lucas Paquetá, que o Flamengo não desistiu, muito pelo contrário. O Flamengo aguarda o posicionamento dessa reunião que vai acontecer semana que vem do Paquetá com o West Ham, e a questão do John Arias fica mesmo no pedido da torcida, na campanha da torcida, mas que não vai ocorrer. Valeu? Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, vem com a gente. Cada like seu é uma energia positiva para uma grande vitória do Mengão. Então mete o dedo no like agora e vamos juntos para mais uma vitória do nosso Flamengo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.